Estou de volta e ainda falando sobre a classificação institucional. 5 dígitos, os 2 primeiros, o órgão orçamentário, os 3 últimos, a unidade orçamentária. Dentro desses 2 dígitos iniciais, temos o quê? O poder sendo evidenciado. Se é o poder legislativo, se é o poder judiciário, se é o poder executivo, ou se é um fundo especial. Mas eu vou ter que detalhar o órgão orçamentário, que é o maior nível dentro dessa composição. E o detalhamento do órgão orçamentário será feito através da unidade orçamentária, que são os 3 últimos dígitos. Então vamos ao que interessa na tela. Unidade orçamentária. Olha só, agora eu vou trabalhar em cima dos 3 últimos dígitos. Onde, em relação a esses 3 últimos dígitos, o primeiro aqui, ó, vai indicar a natureza da unidade orçamentária. Se 1 pertence à administração direta, se 2, 3 ou 4, à administração indireta, e se 9 é um fundo especial. Como fica? Vamos lá. Gente, olha só, 39.101, aqui, começou com 3, 3 é o quê? 2 a 5, ó, poder executivo. Então, já sei que é o poder executivo. 9. Aqui eu estou trabalhando ainda o órgão orçamentário. Dentro do Ministério dos Transportes, temos aí o próprio Ministério dos Transportes, né? Aí vem os 3 últimos dígitos, 101, a unidade orçamentária. Começou com 1. 1 é o quê? A administração direta. Então, já sei que o Ministério dos Transportes está dentro da composição administrativa do Poder Executivo e faz parte da administração direta. O último aqui, 3, Poder Executivo. 9, Fundo Especial, que é o Fundo da Marinha Mercante. Outro exemplo, começou com 5. 5 é o quê, gente? 2 a 5 ainda aqui, ó, Poder Executivo. 1 é o quê? A administração direta. E aqui, começou com 2. 2 é a administração indireta, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. E 9 é um fundo especial. E assim a banca monta a estrutura e pergunta dentro dessa estrutura se você está diante do Poder Executivo, se esse órgão e a sua respectiva unidade orçamentária é da administração direta ou é da administração indireta, ou se esse órgão ou sua unidade orçamentária tem ou não uma estrutura administrativa. Então é isso que vocês deverão levar para a prova. Então já falei sobre quais classificações. A primeira, por esfera. A segunda, institucional. Já sei qual orçamento, já sei quem é o responsável pelo gasto. E agora eu quero identificar a área daquele gasto. E todos esses códigos, ao estarem associados, eles vão apresentar uma lógica. Eu não posso dizer, olha, o órgão é o Ministério da Educação. E completar com a área Justiça. Não. Se o órgão é o Ministério da Educação, a área tem que ser Educação. Entenderam? E quem vai evidenciar a área é a classificação funcional na tela. Classificação funcional. Responderá à seguinte indagação: em que área a ação governamental será realizada? Se a palavra-chave para a classificação institucional é o responsável, responsabilidade, a palavra-chave para essa classificação aqui é a área da ação governamental. Mas quando começou essa estrutura? Quando começou essa classificação? Qual é a sua origem? As bancas cobram. A atual classificação funcional foi instituída pela portaria número 42, de 14 de abril de 99. É bem antiga, né, gente? Foi a portaria da SOF, de número 42, de 14 de abril de 99. Você sabe que a SOF é a Secretaria de Orçamento Federal. Bem, desde 99. Mas será que a partir de 99 já começamos a utilizar tal classificação? Será? Não. Vamos ver que há um marco divisor. Mas, gente, antes dessa portaria SOF 42,
de 14 de abril de 99, o que tínhamos? Tínhamos uma classificação que era única, chamada funcional programática. Assim, ó, bem juntinha, agregada, era uma só. Funcional programática, falem comigo. Funcional programática, era uma só. Mas, depois da portaria SOF 42/99, agora temos duas. Olha o que ela fez. Ela rompeu, ela dividiu a funcional programática em duas. Agora temos a funcional programática e temos também a estrutura programática. Então, da funcional programática, agora temos a funcional e a estrutura programática. Eu estou falando da funcional, né? Mas aqui você já tem uma visão geral. A aplicabilidade dessa classificação funcional, ela alcança as 3 esferas: federal, estadual ou municipal. Aí vem a banca e diz que é só só na esfera federal. Aí você, peraí, só na federal não. Federal, estadual e municipal. É a sua aplicabilidade, é o seu alcance. E qual é a composição dessa estrutura? O que é que ela vai apresentar? Composta de um rol de funções e subfunções prefixadas. Vou marcar prefixadas. Prefixadas significam o quê? Padronizadas. Então, gente, todos aqueles que vão utilizar, né, quer seja da esfera federal, quer seja da esfera estadual ou da esfera municipal, utilizam o mesmo código, já que esses códigos foram prefixados, foram padronizados pela própria portaria SOF 42/99. Então, composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, isso é muito importante, prefixadas, padronizadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental. Ora, se ela é obrigatória, se ela foi prefixada, se ela serve como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental, ela permitirá o quê? O que é que ela permite? A consolidação nacional dos gastos do setor público por área de atuação governamental, porque o mesmo código que o município utiliza, o Estado utiliza e a União utiliza. Então, no final do ano, basta o quê? Somar esses códigos. Eu quero saber quanto foi gasto no Brasil na área educação. Todo gasto relacionado à educação tem um código, utilizado pelos municípios, utilizado pelos estados, utilizado pela União. E isso permitirá o quê? Pergunta a banca. A consolidação nacional dos gastos do setor público por área de atuação governamental. E vamos agora à estrutura dessa conta. Lá vem a composição, não é? Só para que vocês não percam o fio da meada, a primeira, que foi a classificação por esfera, ela tem quantos dígitos? 2. A segunda, classificação institucional, quantos dígitos? 5. E essa agora, classificação funcional, quantos dígitos teremos aqui? Aí você vai, somando, para formar o que, gente? Para formar isso que eu estou desenhando, sou ótimo em desenho, é um código de barras, para formar um código de barras. Então, essa classificação funcional, ela apresentará 5 dígitos, onde os 2 primeiros irão representar a função, que é o nível maior, que é o nível máximo, que é a área de atuação. E os 3 últimos irá evidenciar a subfunção, que detalha a função. Então, são 5 dígitos. Os 2 primeiros, função. Os 3 últimos, subfunção. Decore esse negócio aí. Eu começo com a função. A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete a competência institucional do órgão. E onde é que eu vou encontrar o órgão? Na classificação institucional. Então, se o meu órgão é o Ministério da Educação,
A minha função, que é a área onde esse órgão vai trabalhar, qual é, gente? Educação. Continuo. Como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa. Tudo isso guardam relações com os respectivos ministérios. Então, se é o Ministério da Justiça, qual é a área? Justiça. Se é o Ministério da Saúde, qual é a área? Saúde. Detalhando a função, virá a subfunção. A subfunção indicada pelos 3 últimos dígitos da classificação funcional representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. Então, temos, compondo a estrutura, um rol de funções e um rol de subfunções. Qual foi o dispositivo legal que rompeu com uma classificação que vinha desde 64, praticamente sendo adotada há cerca de 25 anos, que surgiu com a Lei 4320/64? Foi a Portaria SOF 42, de 14 de abril de 99. O que é que ela fez? Ela dividiu a classificação funcional programática em 2. Agora temos a funcional e temos a estrutura programática. Essa portaria foi de 99, mas a sua aplicabilidade não foi imediata, não. A sua aplicabilidade vai depender do ente. Ora, se for o Estado começou a adotar tal classificação a partir de quando? E a União, a partir de quando? E os municípios, a partir de quando? Isso pode ser cobrado a partir de, na tela. Atenção! No caso da União, Estados e o Distrito Federal, eles começaram a adotar obrigatoriamente essa classificação a partir do exercício financeiro de 2000. Memorizem. Já os municípios, a partir do exercício financeiro de 2002. Eu falei para vocês que as funções e as subfunções foram prefixadas, padronizadas na Portaria SOF 42/99, onde apresentou um anexo. Esse anexo ele trouxe o rol de funções e subfunções. Vamos ver na tela. Anexo da portaria. Olha só, uma parte do anexo, são 28 funções, 28. Aí você tem função 01, legislativa, ao lado, suas respectivas subfunções. Ação legislativa, aqui, ó, gente, são 2 dígitos, e aqui 3 dígitos, ok? Para formar 5. 032, controle externo. Já na função área 2, judiciária, aí temos 061, ação judiciária, 062, defesa do interesse público no processo judiciário. 03, essencial justiça, que é a área. Aí 091, defesa da ordem jurídica. 092, representação judicial e extrajudicial. 04, administração, com as suas respectivas subfunções. Eu já peguei uma questão onde a banca, ela colocou assim: a função 04, administração, a função 04, administração, evidencia a área do gasto. Marque a alternativa que apresenta uma de suas subfunções correspondentes. Aí a banca, ela colocou o código, tipo esse aqui, o código, e colocou ao lado o nome. Agora, eram bem parecidos. Aí tinha 121, tipo planejamento e orçamento. Vou colocar outra aqui, ó. Ela botou também 271, previdência básica, 303. Agora, temas parecidos. Ou isso eu vou ter que decorar quais são. Eu vou dar a dica, gente. A dica para que você possa responder uma questão dessa, que no início parece absurda, mas com essa dica é ouro, hein? Com essa dica, você vai dar uma risada e vai responder a questão. Por quê? Isso é quase que raciocínio lógico, hein? É quase que raciocínio lógico com Jairo, como se fosse aula de Jairo. Gente, olha, temos aqui 01.
02, 03, 04. Faça o seguinte. Multiplique por 3. 3 vezes 1, 3. Olha só. 3. 3 vezes 2, 6. Olha só. 6. 3 vezes 4, 12. Olha só. 12. Estão vendo? O Wilson foi cobrado foi 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. E vai até 28. 3 vezes 28, 84. Aí está lá, subfunção 84, alguma coisa. Então vai a dica para que você não perca essa questão, que na época foi apresentada e muita gente rodou, menos aqueles que receberam essa dica. O que mais temos que saber daí? As subfunções que estão aparecendo, associadas à sua respectiva função, são consideradas, nesse caso, funções típicas. Por que funções típicas? Porque elas estão dentro da estrutura da função. Então, todas essas aqui, ó, são funções típicas dessa. Todas essas aqui são funções típicas da defesa nacional. Então, uma função típica é aquela que foi combinada com a sua respectiva função. Diante disso, agora eu vou para um exemplo prático. Mais uma vez, o anexo da portaria, composto de um rol de funções e subfunções. Aí eu destaquei função 01, legislativa, com as suas respectivas subfunções. Função 02, judiciária, com as suas respectivas subfunções. Aí pulei para 04, administração, com as suas respectivas subfunções. Eu quero montar uma estrutura onde ela vai evidenciar um gasto a ser realizado na área educação, na área administração, perdão. Qual é a função que você vai escolher? Está aparecendo na tela, 04. Então, se o gasto ocorrerá na área administração, os 2 primeiros dígitos do código 04. Mas o que é que eu quero fazer mesmo? Vou detalhar esse gasto. Eu quero, gente, formar recursos humanos. Opa, então vou combinar, ó, 04 com 128. O gasto será na área administração com a intenção de formar recursos humanos. Aí montando o código fica assim. 04, administração. 128, formação de recursos humanos. Vejam que eu peguei uma subfunção que está no nível da função 04. Chamaremos de subfunção típica. Então, a subfunção típica é aquela que foi combinada com a sua respectiva função. Eu peguei, ó, 128 e combinei com a 04. Então, 128 é uma subfunção típica da função 04. Se eu tivesse colocado 126, também seria uma subfunção típica da 04. Aí você pega esse código na prova, 04128. Somente isso, a banca. De acordo com a classificação funcional detalhada, 04128, podemos afirmar que estamos diante de uma subfunção típica da sua função. Aí você, caramba, como é que eu vou descobrir esse negócio? Aí lembrem-se daquela dica. Pegue, ó, 04 vezes 3. Deu igual a 12? Deu. Então, é uma subfunção típica da função 04. Olha só. Então, Wilson, se há a possibilidade de combinarmos subfunções típicas, se há essa subfunção típica da função, então será que eu posso montar o código combinando agora uma subfunção que não está dentro daquela estrutura? Posso? Pode. Essa novidade surgiu em 99, com a portaria em questão, com a portaria que eu estou mencionando, que é a 42/99. E quando isso ocorrer, você estará diante de uma subfunção atípica. Vamos a ela. Subfunção atípica. Exemplo, olha só, mais uma vez, né? Só que agora eu quero realizar um gasto na área judiciária. A área judiciária, que é a área 02.
também para formar recursos humanos. Aí você vai olhar primeiro para as subfunções típicas da função 02. Aí você vai ler, ação judiciária tem nada a ver com formação de recursos humanos. 062, defesa do interesse público no processo judiciário. Também não tem nada a ver, mas eu quero formação de recursos humanos. Ah, já sei onde tem. Tem, ó, na função 04, formação de recursos humanos. Então, o que você quer? Quer um gasto na área 02, formação de recursos humanos. Área 02, judiciária, formação de recursos humanos, 128. Então, vamos montar o código. 02, 128. Essa subfunção, ao ser agregada, ao ser colocada com a função 02, ela não será típica, ela será atípica. Aí a banca monta o código e pergunta, a subfunção é típica ou atípica? Aí você vai para a dica, 02 vezes 3, dá 6. Opa, aqui tinha que ter, ó, 6 para ser subfunção típica. Como tem 12, ela é atípica. E assim você não vai perder a questão, ok? Cuidado, hein? Essa dica é ouro, não diga a ninguém. Garanta a sua provinha, garanta a sua questão. Essa dica é ouro, ok? Então, gente, depois de conceituar o que é uma subfunção típica e o que é uma subfunção atípica, repetindo, subfunção típica é aquela que foi combinada com a sua respectiva função. A subfunção atípica é aquela que não foi combinada com a sua respectiva função. Vamos ver agora uma situação onde a banca poderá afirmar. Depois da portaria SOF 42/99, há a possibilidade de se combinar qualquer função com qualquer subfunção. Depois da portaria SOF número 42/99, há a possibilidade de se combinar uma função, qualquer função com qualquer subfunção. Essa é uma pergunta. Outra pergunta, observe se vai ter alguma diferença. Depois da portaria SOF 42/99, permite-se combinar funções com subfunções diferentes. E aí, totalmente diferente a pergunta, não é verdade? Então, gente, o que eu quero com isso? Eu quero mostrar que nem toda subfunção poderá ser combinada com qualquer função. A portaria SOF 42/99 possibilita combinar funções com subfunções diferentes, mas temos exceções dessa combinação. E por conta da exceção, é uma só, por conta da exceção, eu não poderia jamais validar a primeira pergunta que eu fiz. Há possibilidade de se combinar qualquer função com qualquer subfunção. Não há. Não há porque temos uma exceção. E que exceção é essa? Vamos a ela. Exceção nessa matricialidade, nessa conexão. É a função 28. Então, a exceção à matricialidade encontra-se na função 28, encargos especiais, e suas subfunções típicas, que só podem ser utilizadas conjugadas. Então, a função 28, gente, essa aqui, não se mistura com ninguém. É como se ela fosse sangue azul, snob. Ela não se mistura com ninguém. Então, a função 28, chamada de encargos especiais, só admite suas subfunções que se misturem com ela. Ela não conversa mais com ninguém. Então, gente, eu não posso combinar qualquer função com qualquer subfunção, pois aí está a exceção nessa matricialidade. E só testando, ó, 28 vezes 3 dá quanto? Dá 84. 84, 84, 84, 84, 84, 84. Estão vendo aí? Então, todas essas aqui, ó, subfunções, são típicas da função 28 em encargos especiais e, ao mesmo tempo, são exclusivas, já que elas não podem se misturar com mais ninguém. Essa função 28, presta atenção, essa função 28 é a única que não gera um produto. É a única área que não vai gerar um produto, que pode ser um bem ou pode ser um serviço. Ao realizar o pagamento,
Refinanciamento da dívida interna. Qual o produto? Nenhum. Não tem produto aí, bem ou serviço. Então, a única função que não gera produto é a função 28, cujo nome é encargos especiais, ok? E é isso que vocês deverão levar para a prova. Então, até agora, o que é que nós já vimos? Classificação institucional, classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional. 3. Faltam 2. Já sei qual orçamento, já sei quem é o responsável e já sei qual é a área daquele responsável. Agora, resta-nos saber qual é a finalidade do gasto. E a finalidade do gasto será evidenciada através da estrutura programática ou simplesmente classificação programática. Vamos a ela. Então, gente, institucional, antes, por esfera, 5 dígitos. Institucional, só corrigindo aqui, esfera, 2 dígitos. Institucional, 5 dígitos. Funcional, 5 dígitos. E agora virá a estrutura programática. Quantos dígitos? Já temos 2 mais 5, 7, mais 5, 12. Falta ainda a estrutura programática. A estrutura programática, essa classificação, responderá à seguinte indagação. Para que os recursos são alocados? Qual é a finalidade? Palavra-chave, finalidade da estrutura programática. Palavra-chave. Toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual, PPA, para o período de 4 anos. Isso aqui vem reforçar o que eu falei, gente. Qualquer governante, para adquirir de um alfinete a um foguete, tem que ter um programa. O que é um programa? É um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Essa classificação também vai alcançar todas as esferas, federal, estadual e municipal. No caso, a União, os estados e os municípios. Essa classificação, que é a estrutura programática, será que os códigos foram padronizados igual à funcional? Porque a estrutura programática foi aquela ruptura, não é? Da funcional programática. A funcional, ela foi padronizada, ela foi prefixada. E a estrutura programática, os seus códigos também foram padronizados? Ela foi padronizada? A resposta, não. Pois a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecerão em atos próprios suas estruturas de programas, códigos e identificação, respeitados os conceitos e determinações nela contidos. Então, gente, em atos próprios. Então, cada estado, cada município, a União e o Distrito Federal vai montar a sua estrutura, a composição interna da sua estrutura. Eles não podem aumentar o número de dígitos, mas dentro desses dígitos, eles vão criar de acordo com as suas particularidades, de acordo com o seu próprio plano de contas. Ou seja, todos os entes devem ter seus trabalhos organizados por programas, mas cada um estabelecerá sua estrutura própria, de acordo com a referida portaria. Então, a classificação funcional, ela foi prefixada, ela foi padronizada, mas a estrutura programática não foi prefixada, não foi padronizada. E como vamos encontrar essa estrutura? Qual é a sua composição? Vamos a ela. Estrutura da conta. Temos o quê? 12 dígitos. Geralmente as bancas cobram aí 12 dígitos, onde os 4 primeiros dígitos representam o programa. Na sequência, mais 4 representando a ação. Na sequência, mais 4 representando o subtítulo. Então, temos aí 12 dígitos, onde eu vou detalhar cada um desses níveis. Programa, ação e subtítulo, daqui a pouquinho. Já.